Fala, meus queridos, tudo na paz de Cristo, e hoje vamos falar aqui sobre um tema muito legal, muito importante, muito relevante, que é o batismo com o Espírito Santo. As pessoas se questionam muito e muito: será se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu estou incompleto? A minha conversão não foi 100%, não foi genuína, ainda falta alguma coisa, a minha caminhada de fé não vai estar completa enquanto eu não for batizado com o Espírito Santo. Será se isso é assim? Muitos líderes, pastores, ensinam assim: irmãos, busque o batismo com o Espírito Santo, porque senão a sua vida cristã não estará completa enquanto você não for batizada por ele. Isso, meu irmão, isso não existe pela Bíblia, tá? Pouco tempo atrás eu fiz aqui um vídeo que falava, que eu ali abordava sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, né? A questão do fruto do Espírito Santo, pode ser um sem ser o outro, como é que fica essa questão de fruto e batismo, salvação, tarará. Mas algumas pessoas ficaram com uma certa dúvida, então eu queria aqui aprofundar um pouquinho mais só sobre a questão do seguinte: eu posso ser um cristão verdadeiro e autêntico, completo, sem ser batizado com o Espírito Santo? Pois bem, vamos aqui ver o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Se tu for pegar a tua Bíblia e ler 1 Coríntios 12, versículo 13, Gálatas 3, 27, Romanos 6, do 3 até o 4, esses textos, Paulo ele fala sobre a mesma coisa, que é o quê? Que é o quê? Nós todos, a gente quando aceita Cristo, esses textos falam que nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Entendeu? No corpo de Cristo. Isso é uma linguagem metafórica, claro, né? É uma coisa espiritual isso daí. Então, todo mundo, quando se converte genuinamente a Cristo, de verdade, ele ouve a mensagem e ele aceita a mensagem de bom grado, genuinamente. Então, ele aceita. Então, ele passa a ser inserido, enxertado no corpo de Cristo. Batizados no corpo de Cristo, os textos falam. Então, em Cristo não há judeu, não há livre, não há grego, não há bárbaro. Todos são um em Cristo. E todos fomos batizados em Cristo. Entendeu? Então, quando a pessoa se converte, ela tem ali um novo nascimento, certo? A conversão dela, quando é sincera e verdadeira, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, através, isso é obra do Espírito Santo, tá? E a partir de então, ela está em Cristo, ela é uma nova criatura. E a partir daí, ela começa a trilhar sua vida de fé, seguindo a Cristo, tá? Então, isso daí diz respeito à salvação dela, ao encontro dela com Cristo. Mas ela ainda não é batizada com o Espírito Santo. Ela só é batizada no corpo de Cristo, conforme os textos que eu falei para vocês agora, tá? Então, não confundam as coisas. A experiência do batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com conversão. O aceitar a Cristo, ao ser inserido no corpo de Cristo, é duas coisas diferentes, tá? Um pouquinho mais adiante, Paulo, quem mais fala sobre isso é Paulo, tá? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 13 e 14, Efésios 4 e 30, 2 Coríntios 1, 21 e 22, esses textos falam de uma única coisa, sobre o selo do Espírito Santo, esse penhor do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Cristo, ela é inserida no corpo de Cristo e ela é selada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a ser o penhor da nossa salvação, uma garantia para que eu seja assegurado em Cristo até o dia da redenção. É o que esses textos ensinam. Então, quando eu sou selado com o Espírito Santo, com certeza eu tenho o Espírito Santo. Isso é uma coisa óbvia, né? Se eu já estou no corpo de Cristo, eu fui selado, marcado
com o Espírito Santo. Então, será se eu não tenho o Espírito Santo? Então, será se a minha vida com Deus está incompleta ainda? Claro que não, gente. Claro que não. Né? Está 100% completa. A partir daí, eu vou aperfeiçoando. Né? Eu vou me lapidando. Cristo em mim, o Espírito Santo em mim. Eles vão me limpando. Eu vou me modelando. É como Paulo fala. Aos Gálatas, eu acho, ele fala o seguinte: olha, eu choro com dores de parto até que Cristo seja formado em vós, na sua plenitude. Então é um aperfeiçoamento dos santos. Paulo fala muito sobre isso, mas eu já tenho o Espírito Santo. Aí o batismo com o Espírito Santo, aí agora vamos falar de uma outra coisa. Isso aqui é uma experiência, tá? Que nem todos têm e nem todos vão ter. Tem gente que se converte a Cristo, aceita Cristo genuinamente, dá excelentes frutos, é um excelente cristão, mas não é batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu fiz aqui esse vídeo porque tem gente que às vezes vem falar comigo que ele tem um certo medo. Mas, Tiago, eu me esforço tanto e eu busco tanto e tal, e eu faço para Cristo na igreja, eu não falto culto, e papapá, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, então eu tenho medo que vai que a minha salvação está em risco, ou isso aqui, cheios de medos e temores, porque não foi batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, relaxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É igual dons espirituais. Todos têm dons espirituais? Claro que não. Profetizam todos? Falam todos em outras línguas? Todos têm vamos supor, a cura. Quem é? Eu, por exemplo, não conheço ninguém que tem um dom de cura. Já ouvi falar? Existe, claro, mas eu não conheço. Ou seja, não é todo mundo que tem. Então, essa parte de dons e batismo com o Espírito Santo, revestimento, não é todo mundo que tem, tá? Então fica tranquilo, relaxa, descansa no Senhor, repousa nele, porque tu estás assegurado sim, com certeza, para a tua salvação. A tua caminhada de fé está assegurada, certinho, bonitinho, caso tu não for batizado com o Espírito Santo. Então não confunda as coisas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tudo que eu falei aqui, bem explicadinho, um estudo completinho sobre isso que eu falei aqui agora. Referências, textos explicando, tal, exemplos. Então, se tu quiser ver isso daqui um pouco mais a fundo para estudar melhor, tá aqui embaixo no vídeo esse estudo aqui completinho, tá bom? Então, acessa lá, deixa um joinha aqui, um likezinho que ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é importante, é legal, é bacana, te ajudou em alguma coisa. Então não custa nada, dá um likezinho ali, se inscreve no canal. Lembrando que também eu já ia aqui esquecendo, cabeção. Faz o seguinte, tudo que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida, tu deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu tenho ainda tal dúvida sobre isso aqui. Deixa aqui embaixo que a gente vai estar respondendo e tirando as tuas dúvidas e aprendendo junto, e todo mundo ganha. Tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.